boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo mais uma vez no Jogo do Poder. Nesta última semana, deputado, o PMDB deflagrou uma rebelião na Câmara Federal. Impôs uma derrota ao governo, à presidente Dilma Rousseff, aprovando a criação de uma comissão para investigar o pagamento de propina na Holanda à Petrobras. E foi uma decisão tomada contra uma orientação governamental que era claramente contra a instalação dessa comissão. O PMDB se juntou aos demais partidos de oposição e alguns partidos da própria base, criando um blocão, e esse blocão impôs essa derrota ao governo. Uma autêntica sublevação da base aliada, comandada exatamente pelo senhor. Deputado Eduardo Cunha, o PMDB hoje é um partido de oposição ao presidente Dilma? Não, veja bem, nós temos que historiar todos esses fatos para que o telespectador possa compreender o que está ocorrendo. Em primeiro lugar, o PMDB é um partido que faz parte da base de sustentação, mas sempre se portou com independência. Nós colocamos que nós analisamos as matérias caso a caso, assinamos um pacto que não votaremos matérias que tenham impacto nas contas públicas, que possam agredir a responsabilidade fiscal. Então o PMDB se comporta e se comportará como um partido responsável. O que aconteceu foi uma sequência de fatores. Essa sequência de fatores teve início no momento em que a presidenta da República, a condução da reforma ministerial, expôs o PMDB a uma situação de mendigância de cargos que não era o objetivo do PMDB. A bancada do PMDB na Câmara produziu uma decisão de que não iria indicar qualquer substituto dos ministros que cabe à Câmara dos Deputados, no caso o Ministério da Agricultura e o Ministério do Turismo. Em sequência a essa decisão da Câmara, que foi, de uma certa forma, mal recebida pelo governo, como se fosse realmente uma posição de agressão, houve uma série de outros partidos da base do governo que estavam insatisfeitos, não insatisfeitos propriamente dito contra o governo, e sim contra um processo de hegemonia do Partido dos Trabalhadores, do PT, dentro do processo político brasileiro. Nós vamos ter eleições agora, as eleições se darão em outubro e que vai se renovar a Câmara dos Deputados por inteiro. O tempo de televisão de um partido político se dá pelo número de deputados que ele elege. Consequentemente, a eleição de governador, de senador, de prefeito, não tem a importância do tamanho que o partido vai ser depois das eleições do que a eleição da Câmara dos Deputados. E os partidos constataram que o Partido dos Trabalhadores está fazendo um processo de aumento das suas bancadas em detrimento das bancadas dos partidos aliados. E como isso? Se utilizando de toda a máquina governamental, que o PT com 17 ministérios, com os principais ministérios que tem, com os programas de governo sendo usados por seus parlamentares, nas bases dos deputados dos partidos aliados. Então os partidos se conscientizaram que do jeito que a coisa está indo, todos os partidos vão perder deputados para o PT. Então esse processo de hegemonia do PT, que culmina também com os problemas dos palanques estaduais, onde o PT quer colocar candidaturas em todos os lugares, visando a ter hegemonia do país, é que levou a que vários partidos se juntassem para debater esse problema e constituísse uma aliança informal. Não foi um blocão, uma aliança informal para ação em conjunta para combater esse processo de hegemonia do PT. Aí, pelo que eu estou depreendendo da sua fala, deputado, a insatisfação não seria com o governo, seria com o PT. Seria uma insatisfação pela movimentação política do PT nacionalmente, que, segundo o senhor, o PT visa obter uma hegemonia da política nacional. Mas me parece que há, ao lado disso, uma insatisfação no trato com o governo também. Sem dúvida, porque o PT está no governo e as políticas de governo que são utilizadas pelos parlamentares do PT são utilizadas com um consentimento do governo.
Então, consequentemente, esses partidos, na hora que se revoltam contra esse processo de hegemonia, eles também se revoltam com quem permite que isso seja feito, que no caso é o próprio governo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: nós tomamos essa posição. Ao tomarmos essa posição, que não foi liderada por mim, não é liderada por mim, eu sou apenas líder de uma bancada que faz parte dessa aliança informal, que necessariamente não quer dizer que vai atuar como um bloco, que vai votar tudo igual, provavelmente amanhã não votaremos em muitas coisas. Tomamos a posição, vamos votar uma matéria. Havia um requerimento de investigação de uma comissão, para a criação de uma comissão externa, para investigar atos ilícitos da Petrobras. Nós entendemos que é uma matéria relevante, nós queremos a transparência. Como nós queremos a transparência, entendemos que essa era uma matéria que nós deveríamos aprovar. Um requerimento para fazer uma comissão externa. Esse requerimento para a comissão externa sofreu oposição do PT por obstrução violenta. Isso antes do Carnaval. Ao terminar essa votação, que não acabou naquele momento, começou um processo político de agressão, até que culminou que o presidente do PT veio ao Rio de Janeiro no desfile de escola de samba, provavelmente, não sei se no seu estado normal, pelo período da madrugada, ele provavelmente se exacerbou nas suas palavras me agredindo. E nessa agressão que ele fez a mim, que eu estava inclusive no exterior, houve uma forte reação minha no mesmo tamanho da agressão dele. E isso acabou gerando uma crise pela qual o PT ficou solidário com o seu presidente que me agrediu. E depois a reação dele foi dizer: não aceito ultimato, não aceito pressão, como se eu tivesse dado algum ultimato, eu tivesse dado alguma pressão estando na Itália. Então, consequentemente, essa agressão que eu recebi, isso é importante para historiar, sim, essa agressão que eu recebi gerou crise. E depois da crise, a presidenta personalizou na minha pessoa a situação, como se fosse eu um contestador, e resolveu me colocar como uma tentativa de isolamento. Tentou isolar a sua atuação e política. Aí, como se a minha atuação naquele momento fosse uma atuação... Chamou para conversa o vice-presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara. E aí o que aconteceu foi que a Câmara dos Deputados praticamente prestou uma solidariedade a esse tipo de agressão que eu sofri. E acabou Seria quase um desagravo. E tanto que você fala o PMDB, não foi o PMDB que lhe impôs uma derrota. Nós tivemos 62 votos, tiveram 267. Da onde veio os outros 205 votos? Deputado, mas ao lado dessa decisão da criação da comissão de apuração do pagamento de propina na Petrobras, há um outro fato. Dia seguinte, o PMDB também aprovou a convocação de 5 ministros do governo, ou seja, ele não aceitou que fosse apenas convite. Na verdade, o partido firmou a posição que os ministros deveriam ser convocados, portanto, presença obrigatória na Câmara. Não foi bem assim. Houve isso sim, mas parcialmente é verdadeiro. Ou seja, há uma escalada... vamos esclarecer. Ali do PMDB, havia uma série... em represália à posição do governo. Não, mas ali, nesse caso específico, não foi contra o governo. O que aconteceu foi o seguinte: havia uma série de requerimentos de convocação de ministros. Nós fomos... O ministro das Minas e Energia, para a casa do PMDB, nós negociamos e retiramos a sua posição. Depois o ministro da Saúde nós transformamos em convite. Aí veio os ministros do PP e do PDT, que foram justamente os dois partidos que haviam combinado a participação na votação e mudaram a sua posição. Então, os partidos que se posicionaram no dia anterior, votando o requerimento da Comissão Externa da Petrobras, consensuaram naquele momento que iriam convocar em retaliação os ministros do PP e do PDT. Foi isso que aconteceu. Então não foi contra o governo. Só que no requerimento que tinha o ministro do PDT, o que aconteceu foi que tinha também 2 ministros outros, que é o Gilberto Carvalho e o Jorge Agee, e acabaram convocados juntos. Foi isso que aconteceu. Ali não foi uma ação contra o governo. Essa mudança de posição do PP e do PDT, que pertenciam ao bloco, significa um racha no bloco? O bloco já não existe, não tem unidade mais? Não pode ter unidade porque não existe bloco. O que existe, unidade jamais vai haver. Que se é uma aliança informal e que nós fazemos aquilo que nós pudermos concordar, a gente vota junto, aquilo que a gente não puder concordar, cada um vota do jeito que quer, isso não é bloco. E o que saiu é um gesto político de sair. O PP foi quem começou. Aliás, para ser bem franco, a razão com o PP, foi o PP o idealizador da coisa. Foi na casa do líder do PP que começou a primeira reunião para discutir essa aliança. E quando ele saiu, os parlamentares se sentiram traídos e foram convocar o ministro da cidade. Foi isso que aconteceu. Ali não foi o governo. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo o líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha.